Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama e aventura chamado William. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com um ferry boat navegando pelo mar. Lá dentro, vemos um jovem William olhando através da janela. À medida que aproximamos o zoom, notamos suas características faciais incomuns. A cena muda para uma palestra sobre os Neandertais do professor Gillian Reid. O professor é condescendente e os descreve rudemente como brutos, estúpidos e selvagens. Ele ainda fala sobre a idade de Darwin e a idade do Sr. Francis Galton, que poderia dizer o quão civilizado ou inteligente alguém é apenas pela sua aparência. Ele revela que os únicos restos não fósseis do mundo de Neandertal foram descobertos por seu chefe, Dr. Godwin Thomas, neste mesmo campus, e o espécime recebeu o nome de William, em homenagem a William King, um naturalista irlandês que reconheceu os Neandertais como espécies separadas. O professor conclui a palestra sugerindo o uso do DNA de William para criar um Neandertal vivo. Uma médica com PhD em endocrinologia reprodutiva, Barbara Sullivan, está assistindo a palestra e ela se encontra com o professor em um restaurante mais tarde naquela noite para discutir a possibilidade de clonar William. Ela explica que o processo não vai ser fácil, mas é possível, pois ela pergunta por que ele está tão interessado nos Neandertais em particular. Ela o leva para seu laboratório e mostra seus pedaços de pedra esculpidos por Homo sapiens e outro por um Neandertal. Ele diz que eles poderiam aprender muito, trazendo seu primo mais próximo à vida. Com a aprovação da universidade, eles começam seu trabalho de clonagem de um Neandertal que leva vários anos. O projeto é o centro de um debate acalorado na universidade e o dilema se é ético financiar um projeto sobre clonagem humana. No final, Bob Claiborne, o presidente da universidade, decide encerrar o projeto. Isso esmaga Barbara e Julian, que derramaram seus corações e suas almas neles nos últimos anos. Barbara sugere terminar o projeto de qualquer maneira. Julian pergunta quem vai carregar o embrião e Barbara responde que será ela. O casal continua o projeto em Nevada e meses depois, Barbara entra em trabalho de parto e dá à luz a um menino saudável. As enfermeiras, entretanto, ficam chocadas com a visão incomum do bebê. Maravilhados, Julian e Barbara veem o bebê William pela primeira vez. Julian volta para a universidade para anunciar o nascimento bem-sucedido de um Neandertal a Bob. Bob está indignado por Julian ter feito isso escondido e convoca uma reunião para processá-lo e despedi-lo. Mas durante a reunião, com seus outros colegas, ele reconsidera, sabendo que a universidade pode ser responsabilizada por permitir que isso tenha acontecido. Mas se eles abraçarem a ideia, eles podem conseguir alguma publicidade. Uma semana depois, a conferência de imprensa é realizada na universidade, onde Julian mostra fotos do primeiro bebê Neandertal nascido no mundo moderno. O Dr. Reid diz que William não é parente dele, nem do Dr. Sullivan de forma alguma, mas ele ainda se considera um pai orgulhoso da criança. De volta a William no ferry boat, ele agora tem 18 anos de idade. Ele sai e, junto com Barbara, dirige até uma casa isolada na floresta perto de um rio. Ela abraça seu filho e lhe diz que ele é bem-vindo para voltar para casa a qualquer momento. Eles se separam quando William entra e explora a casa onde ele ficará com seu pai. Então ele vê a pedra esculpida por um Neandertal em uma bancada. Ele vai para a varanda, onde o casal vê e observa desconfortavelmente. Momentos depois, uma menina chamada Sarah entra e se apresenta a Guilherme. Ela é a nova namorada de Julian. Naquela noite, os três jantam e Sarah elogia o apetite saudável de William, ao qual Julian observa que a massa corporal e o metabolismo de William exigem 20% a mais calorias do que os humanos comuns. Após o jantar, Julian conversa com seu filho e observa como ele está orgulhoso por tentar aprender mais. Julian e Sarah tentam ensinar a William o básico do inglês e ampliar sua compreensão limitada. Ele tem problemas de compreensão de humor e das metáforas. Durante uma palestra na universidade, Julian explica a reação dura do povo a William quando ele foi revelado ao mundo pela primeira vez, e que alguns pareciam desapontados por ele não ter se revelado um selvagem como eles esperavam. William desenvolveu a mesma ou maior inteligência que as crianças Homo sapiens. Seu sistema imunológico é muito mais robusto e adaptável do que a outros humanos, o que pode ajudar nos estudos de medicina. Em seguida, descobrimos que o divórcio de Julian e Barbara aconteceu por causa de Julian querer seguir protocolos em onde William seria essencialmente um rato de laboratório. Barbara discorda e vê o laboratório como uma gaiola não adequada para um ser humano. Julian questiona o que aconteceu com a minha brilhante parceira cientista. E Barbara responde: eu sou mãe, preciso cuidar do meu filho. Então Julian diz: ele não é o seu filho. Depois de um tempo, Barbara toma a custódia de William e o traz para morar com ela. Julian visita frequentemente e supervisiona o estudo e interação de Will com outras crianças,
pessoas e um novo ambiente. Ele também passa um tempo pessoal com seu filho. Alguns anos depois, enquanto andava de bicicleta na floresta, Will é confrontado por outros adolescentes de sua idade que o insultam e perseguem. Depois de alcançá-lo, os valentões levam uma surra pela força antinatural de William. Os pais dos valentões apresentam uma queixa, mas ninguém leva a sério. Bárbara adverte William para nunca mais atacar alguém dessa maneira. Will usa um laptop para pesquisar online sobre os Neandertais e vê sua descrição como de uma criatura estúpida e selvagem. Um dia, vemos o novo namorado de Bárbara, Ted Roper, o que deixa Julian com ciúmes e começa a se distanciar. Anos depois, na faculdade, William faz um teste, mas devido a seus hábitos neandertais, ele quebra o lápis. Após o teste, uma das meninas, Judy, pede a Will que vá até sua casa para ajudá-la a estudar e ajudá-la a praticar a peça que se aproxima. Mas seus amigos o lembram que eles vão acampar, então ele não pode, mas ele promete ajudá-la quando voltar. William vai acampar com seus amigos de classe e encontram dois hippies que se juntam a eles junto ao fogo. Depois de descobrirem que ele é um Neandertal, eles ficam chocados e espantados. A garota curiosamente pergunta se ele gostaria de voltar ao seu tempo, e ele responde que sim. Will volta para a universidade e ajuda Judy com suas falas antes de tocar em frente à plateia ao vivo naquela noite. Eles se beijam quando a peça chegou ao fim, e após a cortina cair, Will tenta continuar beijando, mas é imediatamente rejeitado. Em seguida, Bárbara e Julian participam de uma reunião sobre a luta de Will, com testes padronizados e seus padrões cognitivos que não correspondem a nenhum modelo reconhecível. A tutoria intensiva seria útil para o futuro, uma vez que ele representará sua candidatura à faculdade. Julian fica chocado e furioso ao saber que Bárbara retirou a inscrição de William na faculdade sem a sua permissão. Eles entram em uma discussão acalorada sobre William e para onde ele deveria ir, com Bárbara sugerindo que ele aceite um emprego de meio período na ilha quando se formar, enquanto Julian não quer que ele vá morar com ele e explore mais o mundo. No final das contas, caberá a William, já que ele completa 18 anos em poucas semanas. Ele vai caminhar ao longo da praia com seus amigos, que discutem suas candidaturas à faculdade e em quais universidades eles foram aceitos, incluindo Judy, que vai para a Colômbia. Enquanto isso, o futuro do Will ainda é incerto. Ele se encontra com seus pais que discutem como eles querem que ele proceda. Bárbara objetou a proposta de Julian para que William vá para a universidade e finalmente volte para seu laboratório, mas Julian diz que o sistema imunológico de Will pode ser a chave para ajudar milhões de pessoas. Após pensar por algum tempo, Will decide ir para a universidade, mas somente se ele conseguir sua vaga por méritos próprios. Julian está encantado e sugere a Will que vá morar com ele e seja preparado para o exame de inscrição na faculdade. De volta aos dias de hoje, Julian está verificando o teste de Will, mas está em total choque com o pouco progresso que seu filho está fazendo. Ele fica bravo com Sarah por não ensiná-lo corretamente e joga o papel na cara de Will. Depois deixa a casa sem dizer uma palavra. Vemos lágrimas correndo pelas bochechas de Will, enquanto Sarah tenta acalmá-lo e lhe diz que suas notas são realmente boas. Ela o leva para um passeio no bosque. Ela conversa com ele sobre sua vida e como seus pais costumavam planejar seu futuro com antecedência, semelhante ao que está acontecendo com ele. Ela tenta animá-lo com diferentes tópicos, incluindo o amor de Will por cantar. Depois, eles continuam sua caminhada, que se torna romântica após William beijar Sarah, que o abraça e o beija de volta. À noite, Sarah coloca flores em um vaso que William lhe deu, mas o casal é interrompido por Julian, que pergunta onde eles estavam e questiona por que William não está estudando. William vai para seu quarto e abraça a pedras dos seus antepassados em seu peito enquanto ele adormece. Na manhã seguinte, Sarah leva silenciosamente William para fazer seu teste de inscrição na universidade. Durante o teste, Will quebra seu lápis novamente. Depois que ele observa os outros jovens ao seu redor, sem problemas usando deles, ele pega o segundo que se parte instantaneamente também. Frustrado, ele sai da sala de aula. Enquanto anda pela cidade, as pessoas olham e riem da sua aparência. Ele visita Godwin na universidade, que o leva para ver os restos de onde ele foi clonado, perfeitamente preservados. Depois de observar de perto, William determina que o Neandertal preservado não pertence a esse lugar e ele também não. Sarah contata Bárbara sobre o desaparecimento de Will após o teste. Enquanto isso, William se infiltrou em uma das palestras de Julian, que diz que ele é o Neandertal bruto, idiota, selvagem, um homem das cavernas. William interrompe a palestra depois que Julian começa a descrever qual vai ser o papel e o futuro de Will. Os dois discutem na frente de todos e chamam um ao outro de fracasso. Julian segue Will lá fora e tenta pedir desculpas e pede que ele vá para casa para discutir isso mais tarde, mas William se recusa e diz que não é o seu pai, o que faz Julian esbofeteá-lo. Ele tenta pedir desculpas novamente e o obriga a parar, o que faz Will largar a pedra de Neandertal que ele carrega com ele. Julian tenta tirá-la dele, mas Will o ataca com ela. Nesse momento, todos os estudantes começam a filmar e chamá-lo de Homem das Cavernas. Desesperado, Will foge e Sarah e Bárbara continuam procurando, assim como a polícia que patrulha a área. Will sai da universidade enquanto a polícia o encontra
encontra. Vemos flashbacks de sua infância, quando ele foi atacado. Sarah avista Will, mas ela é parada pela polícia. Vemos Will decidindo juntar-se aos seus antepassados na vida após a morte, enquanto caminha apesar das ordens da polícia. Sarah grita, mas em vão, enquanto a polícia rodeia o corpo sem vida de Will, presumivelmente baleado por não obedecê-los. Depois de algum tempo, vemos Sarah visitando o local da escavação do Neandertal, de quem William foi clonado, com uma criança pequena em suas mãos, presumivelmente o filho de William. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.